a sua nova comunicação em Nova Iguaçu. Olha, eu estou aqui com ela, não poderia começar da melhor forma. Ela que teve essa ideia brilhante de montar esse novo empreendimento para dar voz a você. Adriana Santana, muito bom ter você aqui Em Pauta com a Adriana Santana. Fala aqui para os nossos telespectadores quem é você, como é que você se situa aqui em Nova Iguaçu. Fala para a gente aqui, Adriana. Eu quero aqui falar para todo mundo da satisfação de estar convidando todos vocês para fazer parte desse momento tão importante, não só para mim, né, Nael? É verdade. Mas também para todo esse lugar que eu amo tanto, que é o município de Nova Iguaçu. A gente está montando aqui esse podcast Em Pauta com a Adriana Santana, porque nós vamos abordar assuntos importantíssimos, não só do nosso município, mas também muita coisa legal. A gente vai falar sobre família, a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre muitas coisas importantes que a nossa população, que o nosso público, você que está aí, vai poder participar também aqui com a gente. É isso aí. Olha só, pessoal, já quero me apresentar para você. Sou o Nael Rodrigues. Estou aqui simplesmente aqui sentado com ela, mas a âncora desse programa é a própria Adriana Santana. Já quero te convidar para você ir lá no Instagram e visita o Instagram, dá uma sacada no Instagram, não deixa também de dar o like, curtir, comentar e compartilhar lá no canal do YouTube. Vai lá, Em Pauta com a Adriana Santana, onde vai ser abordado assuntos aqui muito legal que você vai poder discutir com a gente. Adriana, eu quero saber o seguinte, você tem uma história em Nova Iguaçu. Né? E o povo aqui quer saber como é que foi a sua história, como é que você nasceu aqui mesmo no bairro Califórnia. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou apaixonada por esse lugar. A cidade de Nova Iguaçu me deu tudo que eu tenho, formou essa pessoa que eu sou, essa mulher forte, essa mulher corajosa. E a cidade de Nova Iguaçu também tem muita representatividade para mim, porque eu cheguei aqui aos 9 meses de idade, trazida pelos braços do meu pai, Leomar Gonçalves, que foi uma liderança, foi um homem muito importante, não só para Nova Iguaçu, mas também, especialmente para o bairro Califórnia, que é o bairro em que eu me criei, vivi toda a minha vida aqui. E falar de Nova Iguaçu, para mim, é muito importante, porque as pessoas têm até uma maneira, quem não conhece, uma maneira de olhar Nova Iguaçu ou a Baixada Fluminense, um certo preconceito, né? Só que Nova Iguaçu é um lugar riquíssimo de grandes empresas, de profissionais, como nós temos talentos, pessoal, e aí está explorando pessoas que vão para fora do país representar, não é o Brasil não, é representar Nova Iguaçu, a nossa cidade. Então esse lugar aqui também vai ser para exaltar essas personalidades que fazem história, né, Nael? Que muitas vezes são esquecidas ou nem faladas. Daqui saíram grandes jogadores de futebol, grandes artistas da televisão, tem pessoas envolvidas demais com todos os meios, de todos os lugares que a gente possa imaginar, que saíram daqui de Nova Iguaçu. E aqui vocês vão estar sabendo de tudo isso. Bem, nós conhecemos, como você falou um pouquinho da história de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é conhecido como Terra da Laranja. Né? Existia uma história aí que quando o trem saía de Minas Gerais, tinha que passar por Nova Iguaçu, já sentia o cheiro, o aroma, cidade perfume da laranja. E naquele tempo, Adriana, a situação era muito difícil porque Nova Iguaçu não era emancipado. E você contou a história aqui do seu pai, né? E falou de como você praticamente tem essa aliança com Nova Iguaçu. Fala um pouquinho como era aquele tempo pra gente. Eu vou falar um pouquinho da história da minha família. Exato. Falar de Nova Iguaçu é falar da minha família, é falar de onde eu vim, é falar de onde eu quero chegar. E aí tudo começou com a chegada da minha avó. Minha avó era descendente portuguesa, né? Olha. Chegou aqui em Nova Iguaçu, especificamente do bairro Califórnia, quando aqui era tudo laranjal ainda. A minha avó também foi uma mulher muito importante, Dona Leogina. Ela foi uma parteira muito famosa. Até hoje eu encontro com muitas pessoas que falam para mim: eu vim pelos braços da sua avó. Olha que coisa mais linda, mas é né? bonito demais. As pessoas lembram da história. Lembram, né? Da minha avó até Deixou hoje. Legado da sua avó. Isso, e a minha avó casou com meu avô, Joaquim, que teve 3 filhos, Jurandir, Jorge e Marli, que é a minha mãe. A Marli conheceu o Gonçalves, que também veio de fora, e a história do meu pai é muito linda, e eu deixo para contar em outro momento, porque aí é muita coisa para contar.
E esse casal, Dona Marli e seu Gonçalves, tiveram 3 filhos. A Maristela, que era a mais velha, o Ernesto e o caçulinha, o José Roberto. E eu cheguei assim meio que de surpresa, Nael. Eu vim, como meu irmão mais velho fala, né, um grande presente de Deus para essa família. E eu me sinto muito feliz de saber que eu fui recebida nessa família dessa forma. Na verdade, meu nome não era Adriana, meu nome era Rita de Cássia. Peraí, gente. Agora vamos ouvir aqui agora a verdade sobre o nome. Porque antigamente também tinha assim, o nome era referência, né? As pessoas, não, esse é filho da pessoa. Então o nome, algumas famílias têm essa riqueza do nome ainda. Agora fala um pouquinho sobre esse no nome assim que você não tinha. Eu vou entrar na minha história direta de vida, né? Meu pai tinha um bar, Gonçalves. Tinha um bar e a cozinheira dele, que era minha mãe biológica, Marinalva, trabalhava para o meu pai. E um determinado dia lá, um belo dia, estava minha irmã e o meu pai lá trabalhando, conversando. Minha irmã era menina ainda. A minha irmã tinha uns 12 anos, 11 para 12 anos de idade. E aí chegou uma outra mulher comigo, nos braços não, num caixotinho de feira. Caixotinho de feira mesmo, gente, aquele de madeira. Um saquinho de roupa, com meia dúzia de roupa dentro, e falou: seu Gonçalo, o Marinalva, eu tô devolvendo a sua filha, porque eu não tenho condições de olhar ela para você. A minha mãe, com certo desespero, porque estava começando a trabalhar naquele momento ali, com meu pai biológico, meu pai adotivo, que era o Gonçalves, e não posso, me ajuda, continua cuidando dela para mim. Quando meu pai virou para minha irmã e falou assim: o que você acha da gente levar essa menina, esse neném aí para sua mãe cuidar? Porque minha mãe, Marli, que é minha mãe adotiva, tinha acabado de perder a minha avó, a dona Leogina, essa famosa parteira, que era a matriarca da família, de um câncer muito severo. Então minha mãe estava muito triste. Olha. E aí meu pai perguntou para minha mãe biológica: ô Marinalva, você quer deixar a gente cuidar dessa menina para você? Não. E a minha irmã, muito feliz, eu passei essa bonequinha dela. Naquele momento de desespero, a minha mãe permitiu, porque ela realmente não tinha saída, e meu pai me trouxe aqui para casa dele. Quando eu cheguei, foi aquela festa, né? Só que criança, vocês sabem muito bem como é que é. O meu nome era Rita de Cássia. Eu amo esse nome, tá, gente? Eu sou apaixonada. Tanto que sou devota de Nossa Senhora Rita de Cássia. E aí, meus irmãos começaram: Rita, cabrita, pula, mas não grita. Olha, gente, meu Deus do céu. Criança, esse já tinha bullying, não sabia que era bullying naquele, mas era uma brincadeira engraçada. Isso aí, criança, né? Vocês como é que era mesmo? Rita? Rita, cabrita, pula, mas não grita. Meu Deus. E a minha mãe me viu naquela situação, né? Numa caixinha de feira, num caixotinho de feira, muito magrinha, cheia de feridinha pelo corpo, numa situação realmente muito difícil de saúde. Falou assim: eu não posso deixar essa criança crescer com esse estigma de Rita cabrita. Então, na época tinha uma cantora muito famosa, Adriana, que era loira, linda, e a minha mãe falou: vou botar de Adriana, porque além do adorar a cantora é linda e o nome também é bonito. Então eles mudaram de Rita de Cássia para Adriana Santana de Macedo. E aí a minha história começou mais ou menos desse jeito. Fui criada numa família maravilhosa, com todos os problemas e delícias que uma família, né, tradicional, de classe média baixa, tem, mas também, sobretudo, com muito amor, muito respeito. Meu pai e minha mãe são luz para os meus olhos, foram, né, porque infelizmente nenhum dos dois se encontra mais entre nós, e era desse jeito. Minha mãe, Nael, era doçura em pessoa. Quem conheceu Dona Marli da Costa Santana sabe o que eu estou falando. Olha, agora, imagina assim essa criação que você teve, a Dona Marli lá, né? E essa formação teve agora os altos e baixos, né? Imagino que seja assim. Como toda família. E começou o tempo da formação da escola. E eu fiquei sabendo aqui pela produção que você trocou, né, uma área muito importante da sua vida para se dedicar a essa área da beleza. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Você
Você entrou na faculdade de Direito, Sim. né? Porque eu fiquei sabendo, e foi para a da beleza. Que era praticamente uma profissão assim, não muito bem vista pela sociedade. Era da beleza, na época era assim. Quem era advogado naquele tempo, né, cursava direito, tinha um status na sociedade. E por que você mudou isso, Adriano? Por que você quis mudar? Você que mudou, foi opção assim, você queria mais se envolver com a sociedade? Toda vez que eu falo da minha história, eu gosto de voltar no passado, é onde eu tenho as minhas referências de base, onde eu tenho a minha formação de valores. Então, como nós éramos pessoas bem humildes mesmo, né? Aqui na Rua Maria Silva, onde eu fui criada, bem na esquina tinha a escola na época chamada Escola Municipal Professora Avelina Corrêa Torres. Todos os meus amigos passaram por essa escola, ali onde eu fui alfabetizada e tudo mais. Aí já pulando para a vida adulta, eu estudo para a vida de adolescente, né, quase adulta, eu fui estudar Colégio de Aplicação da Faculdade de Ciências e Letras de Filosofia de Nova Iguaçu. Nem sei falar isso. A antiga SESN, onde hoje é a Unig, a Faculdade Unig. E ali eu fiz grandes amigos e pela influência do meu pai, que era um homem muito respeitado e tinha também muitas boas amizades, eu tive a oportunidade de iniciar meu curso de Direito com desconto. Detalhe, tá? Só comecei a fazer minha faculdade depois que eu comecei a trabalhar, que eu tive dinheiro para pagar as mensalidades, mesmo com desconto, era bem difícil. Foi uma época de muita luta. Olha. E comecei a cursar a faculdade de Direito, porque eu achava a profissão linda, interessante, de pessoas inteligentes. E eu já tinha meu filho mais velho, Marcos Paulo, que hoje tem 25 anos. Ele estava para fazer 1 aninho quando eu ingressei na faculdade. Trabalhava nas Casas Bahia. E aí Não a gente acredito. vai falar... Meu Deus, eu não acredito. Fiz gente, propaganda. Você trabalhava nas Casas Bahia? Trabalhei muitos anos. Quem sabe da minha história tá vendo aí o que eu estou falando. Trabalhei durante muitos anos no comércio, pode falar o nome das empresas, né? Passei pela Toulon, pela TCK, pelas Casas Bahia, por outras empresas também, e que me fizeram mesmo uma pessoa forte. O comércio faz... Quem já trabalhou realmente no comércio sabe. O comércio não é para os fracos. Então ali eu tive uma formação muito grande de comunicação, principalmente de comunicação, que o comércio traz essa experiência boa. Você lidar com pessoas, network ali. Com pessoas, você entender que cada pessoa é um universo diferente mesmo. E eu trabalhava na época da faculdade nas Casas Bahia e estudava à noite. Então eu tinha para o meu filho só o tempo, tipo, finalzinho do sábado e o domingo. Nael, era muito sacrificante para mim, porque eu comecei a ter depressão. Olha. Eu via uma criança na rua, quem é mãe sabe disso, que não é fácil. Olha. Você ficar distante do seu filho, ainda mais muito novinho. Eu chorava, eu via uma criança chorando, eu já imaginava que o meu filho poderia estar chorando. Eita. Mesmo ele estando na companhia da avó, que sempre me ajudou, né, a avó paterna, e da Miriam, que inclusive quero mandar um beijo para ela. Miriam, você foi muito importante na minha vida, tá? Ela que ajudou a criar o meu filho mais velho. Mesmo sabendo que ele estava em segurança, eu comecei a ter esse sentimento de depressão por causa da distância. E o meu irmão mais velho, Ernesto, falou, você tem que trabalhar com alguma coisa que te proporcione uma agenda mais fácil. E aí você é tão vaidosa que você não trabalha com beleza, faz um curso de beleza e faz uma agenda mais flexível. Foi aonde eu consultei alguns amigos já da área de beleza e eles me indicaram o Senac Copacabana, que era referência, ainda é muito referência em institutos de ensino, né? De profissionalizante. E aí eu fui para o Senac Copacabana, Rio, fazer meu primeiro curso de cabeleireira. Olha. Aí eu me apaixonei tanto pela profissão que eu fiz maquiagem, depilação, design de sobrancelha, cortes avançados e fui ali desenvolvendo minha profissão. Foi tão linda a minha história com a beleza que eu mal acabei de me formar e já fui convidada para formar outras pessoas pelo Senac. Quero mandar outro beijo para o Helder Falcão,
que foi um meu gerente na época, uma pessoa muito importante para mim nesse período, me ensinou muito sobre a beleza, muito sobre didática de ensino. Foi um cara que me abraçou. Eu sou muito grata a ele, Nael. Ele é um querido até hoje. Um homem fantástico. E ingressei nesse universo da beleza, ainda fazendo faculdade de Direito. Então, qual período você estava mais ou menos aí? Eu estava no 5º período. Que isso? Já na metade da faculdade. Olha. Me apaixonei tanto que aí, fazer outra propaganda, gente, a Estácio, da Praça 11, lançou um curso pioneiro que foi Beleza, Estética e Imagem Pessoal. E aí eu me vi, não na obrigação, né, mas na necessidade de investir na minha nova profissão, mesmo amando o direito. Aí tranquei na faculdade de Direito e ingressei na faculdade que a Estácio estava lançando. A minha turma foi a segunda, foi uma das pioneiras desse curso no Rio de Janeiro inteiro, isso há 20 e tantos anos atrás, né, mais de 20 anos atrás. E aí, como você falou, né, no início da sua pergunta sobre o preconceito, na época eu sofri muito preconceito, porque o meu meio me questionou muito, tipo, você vai deixar de ser uma doutora para ser cabeleireira? E era uma profissão na época bem difícil, ainda não era tão bem reconhecida como é nos dias de hoje, porque hoje para você entrar num salão de beleza, você entra com um glamour danado, né? Hoje os empresários, os bons profissionais de beleza ocupam um lugar no espaço que eu acho que é importantíssimo, mas que na época não tinha. Então, meio que eu fui rompendo algumas barreiras. Eu tive uma professora de depilação lá no Senac de Copacabana, chamada professora Seni, e ela me deu uma outra visão a respeito disso. Num determinado momento que eu comentei com ela, poxa, eu estou um pouco desanimada, porque as pessoas me questionam dessa forma. Ela falou para mim assim, Nael, não. A partir de agora você vai se posicionar de forma diferente. A partir de agora você vai falar que você é uma consultora de beleza e imagem pessoal. Você não vai ser uma simples cabeleireira, não. Você vai ser uma empresária do mundo da beleza. Olha, que eu te vejo dessa forma. Olha, eu já tinha visto teve uma visão de você no futuro como empresária do ramo do negócio da beleza. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem sempre uma pessoa que te motiva, que te incentiva a dar o próximo passo e o outro, para você chegar num lugar de bom, né? Pessoas de bem que te cercam. E graças a Deus eu tive muitas na minha vida. E aí eu fui buscar dados, né? Como estava o universo da beleza que eu estava ingressando, eu tinha uma visão muito pequena do que era beleza. Depois que a professora falou comigo, eu comecei a ter uma visão mais ampla desse universo lindo, né? Maravilhoso. E hoje não é só beleza, é saúde. Tem tanta coisa envolvida nisso. E identifiquei que na época a beleza era um dos setores do mercado no Brasil de maior crescimento. Com certeza. 9% da economia no nosso país estava vindo da parte da beleza, da área de beleza. Hoje eu não tenho esse dado atualizado não, mas com certeza é muito, mas muito mais do que isso. A gente vê aí a quantidade de salões de beleza, de empresários da beleza, de grandes profissionais atuando, que é maravilhoso ver como tem gente competente no mercado, né, fazendo a economia girar. Aqui em Nova Iguaçu são muitos, mas muitos salões de beleza. Uma das coisas, aí a gente vai falar depois disso, que a gente acaba atropelando tudo, né? Mas uma das coisas que a gente vai falar muito sobre é a condição ainda dessa classe que merece um olhar diferente, de todas as maneiras. Ainda de mais reconhecimento, a questão de impostos também, para esses profissionais, e aí a gente vai falar disso. Bem, pessoal, nós estamos aqui em pauta com a Adriana Santana e nós estamos conversando com ela, falando um pouquinho sobre a vida, a carreira, a profissão. Adriana, você não é, pelo que eu percebi assim, você é uma mulher praticamente de muita ação.
né? Conversando contigo ali nos bastidores ali, eu percebi que você toma iniciativa das coisas. De onde vem essa iniciativa assim? Você falou do seu pai assim, também você não falou o que seu pai era, a profissão dele, isso veio do seu pai, dos seus irmãos. Você foi criado com 3 irmãos, não é isso? E você é muito assim sanguíneo, você é uma pessoa muito pra frente, assim, sempre, a gente quando encontra a Adriana, encontra ela sempre sorrindo assim, falando com todo mundo. Da onde vem toda essa motivação? Isso foi o quê? Isso é normal seu? Eu acho que também, né? Da minha essência. É mesmo. Ser essa pessoa motivadora o tempo todo. Claro que a gente tem nossos momentos de baixo, mas a gente só se dá direito de 5 minutinhos assim, respira fundo e vai para a guerra de novo. Mas grande parte da minha personalidade veio do meu pai, da criação que meu pai me deu. Meu pai me levava para a escola todos os dias de manhã, sempre com bons conselhos. A gente acha, e aí fica a dica para os pais de hoje, né? Que trabalha muito, e o tempo que tiver, conversa, olha no olho. Porque isso funcionou comigo, tenho certeza que funcionou com muita gente também. E ficava muito na minha mente o que meu pai falava. Até hoje, se eu fechar os olhos, eu posso escutar os conselhos do meu pai, de que trabalha, tenha profissão, não dependa de ninguém. Você tem que ser uma mulher empoderada, você tem que ser uma mulher determinada, sobretudo honesta, honre o seu nome, tenha seus valores bem estabelecidos. E foi a partir dele, dessa força, porque meu pai era uma força. Meu pai até parecia um pouco com você. Que maravilha, gente. Olha, fiquei até feliz de saber disso, assim. Muladão, grandão, forte. Meu pai tinha força na palavra, meu pai tinha força no olhar, meu pai tinha força no andar. Meu pai era um homem de muita fortaleza. E seu pai, qual era a profissão do seu pai? Meu pai era policial militar. Olha. Né? A minha vida inteira, na verdade, a questão da segurança pública sempre esteve ali muito presente. Inicialmente com meu pai, era policial militar. Depois de um tempo, meu pai muito envolvido com a política. Meu pai foi político no passado. Olha. E meu pai foi trabalhar na prefeitura de Nova Iguaçu. Fez grandes amizades, até hoje tem muita gente viva e os filhos dos amigos do meu pai são nossos amigos hoje. E foi um momento muito lindo. E assim, minha mãe era essa doçura que era incapaz de fazer mal para qualquer pessoa, nem pessoa, qualquer insetinho assim. Ela era muito doce e o meu pai era força, sabe? Então assim, eu tenho um pouquinho de cada um, porque eu também sou doce, tá? Pode não parecer. Não, é sim, eu já percebi eu que sou. você... E a força do meu pai, assim, meu pai fala meu sangue de preto, né, Anael? Não sangue tem jeito, forte, não não tem tem que jeito. ser. Agora... Nossa fortaleza vem da natureza mesmo, que a gente carrega da nossa ancestralidade, da nossa cultura, né? É isso. Bem, agora eu quero saber o seguinte, você representa uma classe feminina aqui de Nova Iguaçu. Mas nas mudanças do tempo, assim, as pessoas entrelaçam, assim, as pessoas às vezes confundem aquela pessoa que luta pela mulher e aquela pessoa que realmente é a mulher da casa, é a mãe, né, a esposa, a companheira, aquela que motiva outras mulheres. Você se enxerga assim hoje em Nova Iguaçu? O que você pode falar sobre isso? Eu sou mais uma mulher, como tantas outras que a gente vê, não só em Nova Iguaçu, na nossa cidade, né, no nosso município, mas também por esse Brasil afora, né? Aquele modelo patriarcal, né, daquela pirâmide patriarcal onde vinha o homem, e lá embaixo a mulher, isso mudou muito, e que bom que mudou, graças a algumas mulheres que vieram aí caminhando, desbravando, né, caminhos bem difíceis para que nós chegássemos até aqui. Mas eu sou uma mulher comum, eu sou uma mulher que trabalha muito. Eu sou mãe de 3 filhos lindos que são luz dos meus olhos. Qual o nome deles? Marcos Paulo, Marcos Vinícius e Joana. Olha, Marcos Paulo, Marcos Vinícius e Joana. Olha, um abraço para você, olha a sua mãe aqui falando de vocês aqui. E a relação deles em casa, cuidado, as coisas mudaram, né? Praticamente você tinha
o olhar no olho a olho do seu pai, né? A instrução, né? O legado familiar que veio do seu pai. Como é você assim em casa com seus filhos? Também é essa mesma forma, assim, olho a olho, é um bate-papo, porque as coisas mudaram. Hoje em dia a mãe tem que se desdobrar na vida profissional e também na vida da Sim. internet, né? Que o filho está na internet, ele aprende muita coisa na internet e está faltando algumas vezes aqui essa comunicação no olho a olho da mãe. Como é que é isso na tua relação com teus eu filhos? sempre costumo dizer que o importante não é também Tá certo. quantidade, é qualidade. Então, quando eu estou com os meus filhos, eu estou com meus filhos de verdade. A gente faz questão de todo domingo estar junto, almoçar junto, ver um filme, ir no shopping, ir ao cinema, ir ao teatro. A gente está sempre junto. Apesar de eu trabalhar muito, também ficar bastante tempo fora, eu sou muito feliz em poder dizer que eu criei filhos fortes também. E essa criação se dá por conta do diálogo. Muito diálogo. Uma família bem estruturada é uma família que se enxerga, se reconhece no olhar, né? Antigamente nosso pai olhava pra gente e nós tínhamos pelos nossos pais muito temor até, né? Era um medo só do pai olhar. Hoje eu tenho esse mesmo olhar para os meus filhos, mas não de temor, de entendimento mesmo. Eles me conhecem nos olhos e eu conheço ele também através da forma como eles olham para mim. A gente se entende, se comunica muito dessa forma. Mas muita presença, quando tá junto de verdade. E se eu tô na rua ou se eu me ausento, eles entendem, é porque eu estou trabalhando, porque eu estou buscando alguma coisa de diferente, de melhor, sempre com metas, com objetivos, que eles fazem parte também do processo. Eu sempre participo eles de tudo que acontece, incluo eles nos meus planos de futuro, de objetivos. Então, a minha ausência nunca é total. E mesmo de longe, assim, a Joana, né, que é a minha princesa, a minha boneca, que é a minha coisa mais linda, quando eu tô longe, ela, mãe, tá tudo bem? Mãe, tá precisando de alguma coisa? Todos me ligam, mas a Joana com mais frequência, ela tem um carinhozinho diferente, mais especial com essa questão da distância. E é isso, eu acho que criação não tem receita. Cada filho, eu tenho 3, é um universo completamente diferente um do outro e a gente tem que se conectar, mesmo trabalhando muito, tem que ter conexão, tem que haver conexão. Bem, a gente estamos falando aqui, Adriana, de uma pauta muito importante. Por quê? Porque a sociedade começou a deixar de lado uma pauta chamada família. Por causa da comunicação digital. Hoje as famílias, às vezes, não se comunicam muito por causa das redes sociais e tudo, até às vezes atrapalha uma comunicação. Então a pauta família, é algo que está sendo praticamente deixado por alguns de lado. E eu já percebi que você defende essa pauta. Você ama, por você ter uma família, você ama, você luta o que for pelos seus filhos, pela sua família. Sim. Como é que você enxerga essa pauta hoje na sociedade? Eu acho que toda família já passou por esse problema. Verdade. Da inclusão digital ser além do necessário. O filho fica muito tempo jogando, do filho estar ali no telefone o tempo todo, e o mundo acontecendo aqui do lado de fora e a criança, o adolescente preso nessa questão virtual, né, da internet. E passando por esse problema, eu identifiquei o problema, pedi ajuda a psicólogo. Olha! Porque eu acho que quando a gente não está capacitado, tem que entender primeiro se você está capacitado ou não para resolver aquilo ali. Eu tentei da forma como eu entendia como certa, conversando, tendo diálogo. Tive alguns momentos de êxito, outros não. E aí eu busquei ajuda mesmo. Busquei ajuda a um psicólogo para ter esse entendimento, esse olhar mais profissional do que estava acontecendo. Busquei pai, importantíssimo. O Marcos é um homem muito presente na vida dos filhos. E a gente tem uma comunicação muito boa nessa questão do que fazer para os nossos filhos, da forma que nós vamos agir para que sempre o melhor possa ser feito para eles. Então, essa união da família, debater o como vamos fazer, de que forma vamos fazer, e junto de uma ajuda profissional. Foi onde eu consegui êxito de, hoje não,
Desliga o telefone porque a gente está conversando. Na mesa, telefone é no cantinho. Hoje a gente vai assistir um filme, a gente não vai mexer no telefone. E eles respeitam isso, sim, tranquilo. Respeitam porque eles entenderam, né? O respeito ele vem através do entendimento, via diálogo. Legal. Então, eu acho que eu usei todos os métodos, tá? De brigar, de ameaçar, de tirar telefone, a necessidade de um profissional me ajudando a conduzir essa questão. Mas, sobretudo, o que deu certo mesmo foi a firmeza de um pai e de uma mãe. E meus filhos sabem que a mamãe, ó, ama, é carinhosa, paparica mesmo, mas eu sou mãe. Na hora de ser mãe, eu sou mãe de verdade. Falar disso até é muito interessante, porque os pais de antigamente não se preocupavam em serem amados. Eles se preocupavam em ensinar, em educar. E isso passava ali pela varinha da árvore de goiabeira, passava por uma chinelada bem dada. Não que a gente vai incentivar esse tipo de coisa, né? Mas os pais de antigamente, eles se preocupavam em serem respeitados e serem educadores. Hoje, por conta dessa distância, por conta do trabalho, dessa dupla jornada que mães principalmente têm, acaba se tornando muito vago essa questão, porque elas querem, a maioria, pelo menos eu vejo, elas querem compensar, fazer uma compensação de uma coisa pela outra. Então eu vou dizer sim sempre, eu vou dar o brinquedo que quer sempre, o não ficou esquecido. E a gente sabe que numa educação o não ele faz parte. Bem, gente, estamos aqui no Em Pauta com a Adriana Santana, ela que é empresária, empreendedora, uma grande mãe, foi também uma grande filha. E agora, Adriana, a pergunta que não quer calar. Você é um reflexo para os seus filhos, você pode ser a voz da mulher iguaçuana. O que te motivou a você agora sair desse conforto? Você praticamente já está numa caminhada, já tem o seu negócio, uma grande mãe. Agora é começar a tentar ser voz da mulher em Nova Iguaçu num pleito eleitoral como pré-candidata a vereadora. Verdade. O que te motivou a ser pré-candidata, agora também ajudar a sociedade sendo pré-candidata a vereadora? A minha história com a política, eu sempre falo, para falar de mim eu volto no passado. Aconteceu desde que meu pai era político. Né? Você falou aqui isso. Meu pai era um grande político, foi uma grande liderança, foi um homem que abraçava mesmo com muito carinho a população, ajudou muitas pessoas e eu cresci vendo isso. A gente sabe que o exemplo, ele não conduz, né? O bom exemplo, ele arrasta. E eu fui arrastada para esse lugar da política de forma muito genuína. As pessoas me procuravam, eu ajudava, eu estava sempre resolvendo alguma coisa para alguém. Acabei me envolvendo na associação de moradores, assim como meu pai também no passado. Eu ia te perguntar, inclusive até pegar um gancho para te perguntar isso aí. O que seu pai fazia que te levou você tinha uma imagem de um pai assim muito comunicativo contigo? O que teu pai fazia aqui que era importante para a sociedade, que a criança vê, que o adolescente vê, a criança, o que ele fazia aqui na sociedade, no bairro aqui, que te chamava muita atenção em prol da sociedade? Gente, meu pai é da época de uma política maravilhosa, de uma política do olho no olho, de uma política... Eu tenho medo de falar porque a política é a coisa mais linda que existe ainda nos dias de hoje. É o único meio de transformação de um lugar, de um povo. Mas a gente vê a política hoje também num caminho meio estranho. Né? Nós vemos mais politicagem do que realmente a política que realmente precisa, que a sociedade precisa. É verdade. E a minha referência de política é dessa política raiz, né? Essa política da época que a pessoa batia na sua porta, fosse a hora que fosse, a pessoa levantava para ajudar, para atender, para fazer o que precisava ser feito. Hoje você vê político que não anda nem na rua, político que não quer apertar a mão do povo, que botou ele naquele lugar. Então hoje a política está estranha, mas ainda, pessoal, ainda existe gente boa e a gente não pode deixar de acreditar na política não, tá? E aí, com esse exemplo do meu pai,
com essa questão dessa boa política, eu fui ajudar em 2014 um homem que eu tenho muita gratidão. Eu falo que é meu padrinho, que é meu patrão. Eu digo que ele é uma lenda viva, que é o Coronel D'Ambrósio. Olha, gente. Um grande comandante da Baixada Fluminense, um cara que fez muito pelo 20º Batalhão, Treme Terra, né? Uma época de ouro, e ele até hoje é um homem muito respeitado. Em 2014, ele se candidatou a deputado estadual. Por conta de uma política ruim, ele não está no lugar merecido, no lugar que ele deveria estar, que é atuando na segurança pública do nosso município, do nosso estado. Por conta do partido, por conta de algumas coisas que aconteceram, ele acabou não entrando, mas era um homem capacitado demais para estar nesse lugar, aí abraçando e defendendo a nossa população. E aí, toda essa minha história com a política se renovou quando eu fui abraçar a campanha dele. Desde então, não larguei mais a campanha. A gente já ajudou vários outros candidatos. A gente está atuando muito nesse campo aí de liderar, de ser formador de opinião, de estar em contato direto com as pessoas. E nesse trabalho de contato direto com as pessoas, começou a acontecer um termômetro. Adriana, eu vou votar no fulano por sua causa. Olha. Adriana, ele está entrando, mas deveria ser você. Adriana, eu acho que você está perdendo tempo, porque o que você faz para os outros, você faz para você. Eita. E de uma forma muito, muito natural, muito genuína, eu me vi nesse lugar. Não só mais formadora de opinião, mas como protagonista. E quando eu falo da política, meu coração até fica mais, empolgado, porque eu acredito na boa política, Nael. Eu acho que o nosso município, com 1 milhão de habitantes, não ter uma mulher no legislativo para representar tantas outras mulheres, que são 53% dos votos válidos, está errado. Então, quando eu falo dessa mulher ocupando esse poder, esse espaço no poder, eu falo quando eu lembro da minha mãe, quando eu lembro da dona Benedita, que foi minha mãe de leite, quando eu lembro de mulheres muito lutadoras que fizeram parte da minha vida. Eu sempre fui cercada de grandes mulheres, cada um com a sua característica, mas, de uma forma geral, pessoas especiais, mulheres muito especiais. E quando eu falo da mulher na política, eu falo com muita consciência de que mulher não faz política só para mulher. Mulher faz política para a família. Certíssimo. O olhar da mulher para a política é muito diferente. As pessoas falam assim, mas é um olhar fragilizado, emocionado, romântico. Muito se engana quem pensa que a mulher só tem esse olhar romântico para a política, acreditando que ainda é possível fazer uma política limpa, honesta, uma política boa para as pessoas, onde as pessoas possam desfrutar daquilo que elas pagam. Direito dela. Direito. Política é direito. Ninguém faz nada de graça para ninguém. Quando você vê aí um político trocando uma lâmpada, e as pessoas batendo palma, agradecendo. É verdade. Isso me deixa triste, porque toda a população, toda casa, todo CEP tem a iluminação pública, que é uma taxa que você paga, é verdade. Inclusive altíssimo, então não é a favor nenhum quando um político está trocando a lâmpada de morador. O que eu não concordo muito, que isso não é a prerrogativa de um vereador. Então, vou falar para você que está assistindo agora esse Adriano em pauta com o Adriano, porque às vezes nós vemos aí, alguns pré-candidatos a vereadores que pegando aqui em pai, colocando por dentro de uma caçamba de lixo, ou falando que trocou uma lâmpada. Isso não é a prerrogativa dele. Isso não existe. Isso é direito do povo. E se você paga uma taxa, por que ele está fazendo isso? É uma situação que você está falando que acontece só em período de campanha, isso. A pessoa nunca se demonstra, a pessoa, não, foi eu que fiz aqui, e não tem nada a ver. Agora, fala para mim, quando você vê um vereador fazendo, o que você acha disso, Adriana? Eu não posso falar nem o que eu acho. Eu não posso nem falar o que eu acho. Eu prefiro até
não me expressar. Eu prefiro falar até das pautas boas que a gente tem para oferecer. Como mulher na política, que não vai defender só a mulher, mas que vai defender a família. Eu prefiro falar da mulher que olha para a questão profissionalizante, de pegar uma família que tem uma mulher que está fora do mercado há muito tempo, e inserir essa mulher novamente. O nosso país tem um grande defeito, eu acho, uma coisa muito ruim, e as pessoas acham que por serem mais velhas não tem mais espaço no mercado de trabalho. Então pegar essa mulher que é ativa, pegar essa mulher que é poderosa ainda, que tem muito para oferecer e botá-la, inseri-la novamente no mercado de trabalho. Primeiro emprego, meninas e meninos que ainda precisam ter a experiência do primeiro emprego, de fazer um curso profissionalizante para que eles possam ter oportunidades de serem inseridos no mercado de trabalho de forma respeitosa. Gente, tem tanta coisa que uma mulher vê diferente do homem. Só se pode falar de um lugar quando você passa por ele. Então, existem, claro, vários políticos que pensam na política pública para a mulher, que até tentam fazer política pública para a mulher. Uma coisa é você pensar, outra coisa é fazer a política pública para a mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje eu procuro, no nosso município, alguém que faça verdadeiramente política pública para a mulher, e eu não vejo. Olha. Então, para você fazer política, a boa política, você tem que passar por esse lugar. Você tem que ter seu lugar de fala, sua experiência, para você saber realmente como é. E eu sempre costumo dizer que, para falar da maternidade, pode ter diversos especialistas aí falando sobre, mas só sabe falar com firmeza mesmo, com propriedade, quem é mãe. Né? Para falar da medicina, só fala com muita propriedade o médico. Para falar sobre leis, só fala com muita propriedade quem é do judiciário. Então, para falar de pautas voltadas para a mulher no poder público, somente uma mulher. Olha. Porque a gente passa por esse caminho da necessidade, por esse caminho do anseio, das angústias, até posso dizer. Então, só quem passa por esse lugar para entender realmente o que é necessário. A gente não vê, por exemplo, um político empenhado em creches. A gente não vê um político verdadeiramente... Isso é verdade. Que isso é política para a mulher. Isso aí que é verdade. Política para a família. Para a família. Porque se a mulher tem onde deixar o filho dela para poder ir trabalhar e deixar o filho em segurança, sabendo que nesse lugar o filho dela vai ter uma alimentação digna, vai ter estudo, vai ter atenção, vai ter cuidado, ela vai trabalhar mais feliz. E uma mulher que trabalha com tranquilidade, ela desenvolve mais o seu trabalho, ela tem mais eficiência naquela tarefa que ela está desenvolvendo, ajuda o pai em casa, ajuda toda a família. Então, quando eu falo desse lugar de creche, só sabe quem é mulher. Quando eu falo para vocês de um lugar de passagem para uma mulher, de uma clínica voltada para a saúde da mulher, especializada, só sabe quem é mulher. E a gente vê muita gente até tentando fazer, mas fica no meio do caminho, não faz tudo o que tem que fazer e não faz da forma que tem que fazer. Porque o que a gente ainda vê por aí, o pouco que existe, que a gente vê por aí, é ineficiente. Não funciona como deveria funcionar, não funciona 100%. Está sempre deixando a desejar. E aí a minha visão, o meu olhar de mulher para a política pública, eu canso de dizer, não é levantando uma bandeira feminista, não é querendo ocupar o lugar do homem, muito pelo contrário. Eu tenho um entendimento muito sério, muito bem posicionado, de que cada um tem o seu valor na sociedade e dentro da política também. Quando eu vejo uma mulher, não só eu, mas quando eu vejo uma outra mulher, tantas que eu tenho como exemplos, assim, né, que são pessoas que eu olho como inspiração para a minha vida pública, né, para a minha vida nesse lugar político, elas não querem tirar o lugar de ninguém, elas querem somar, elas querem participar, elas querem dar a contribuição dela, assim como eu quero, dar a minha contribuição, minha visão de mulher, a minha
força de mulher, Olha. a minha determinação de um lugar melhor, de um lugar mais justo, de um lugar mais igual, né? Construindo junto com os homens. Eu não quero lugar de ninguém, eu só quero poder participar ativamente do crescimento do meu lugar, do desenvolvimento do meu lugar, sempre com esse olhar voltado para a família. Olha que Não é maravilha. muita coisa não, é pouco, é fácil. Tá certo. Bem, As gente. mulheres precisam de oportunidade É verdade. nesse lugar de poder. E ainda no nosso município não tem, infelizmente. É verdade. Adriana, essa mulher, essa excelente filha, essa mulher, essa mãe maravilhosa, essa mulher exemplar aqui na sociedade, essa empresária. Agora, ela teve uma referência, o pai. O que você viu no seu pai, aqui no bairro em Nova Iguaçu, que te inspirou tanto assim a ser uma pessoa inspiradora para a sociedade? Ah, o meu pai foi minha grande referência, realmente. Meu pai e minha mãe, né? Mas o meu pai, ele era esse cara que ele amava as pessoas. É mesmo? Meu pai tinha um carinho pelas pessoas muito grande e ele também era muito amado. O meu pai fazia festa que ele fechava essa rua Maria Silva. Lá da esquina do Prontonil até a esquina do colégio antigo Professora Avelina Corrêa Torres, que hoje é a Escola Municipal Padre Agostinho Preto. Era a rua toda de festa. Eu lembro que meu pai fazia uns caldeirões assim de feijoada e todo mundo era convidado. O meu pai trabalhava como fiscal da Prefeitura de Nova Iguaçu e ele ganhava das feiras livres sacos e sacos de legumes. E ele chegava em casa, ele repartia tudo aquilo e ele distribuía na vizinhança. Meu pai pensava, Nael, em todo mundo. Não sei se pela dificuldade que ele já tinha passado, de fome mesmo, né? Ele foi um menino órfão de mãe, o pai botou ele e os irmãos, né, em abrigos. Eles só se reencontraram depois na vida adulta, cada um já com a sua vida encaminhada, graças a Deus, todos trabalhadores, pessoas de bem. E ele tinha esse olhar para o povo. Ele ajudou a construir, ele construiu o muro dessa escola, que eu te falei agora, né? Atualmente, Padre Agostinho Preto. A pessoa casava, eu vou dar um presente de casamento para você. Trocentas galinhas vivas. Nossa, muita galinha para matar. Pois é, mas ele era esse cara que ele era raiz, né? Meu pai era muito... Então foi olhando as ações do seu pai, que você observava ele ajudando pessoas, que você também passou a amar as pessoas de Nova Iguaçu. Inteiro. Meu pai ajudava o tempo inteiro, as pessoas batiam na porta da minha casa, não tinha hora. E todas as vezes que elas batiam, elas eram atendidas. Todas as vezes. Meu pai fazia enterro, meu pai fazia aniversário, meu pai fazia casamento, batizado. Meu pai Eu também gostava de samba, também. Você também gosta de samba, né? É uma herança, uma herança. Mas eu vi que você gosta de cantar samba, você é muito alegre disso. Por que isso aí? Meu pai me deixou essa herança. Meu pai era um sambista exímio. Que isso. Meu pai era um Dom Juan do samba. Era um homem charmosíssimo sambando, apaixonado por essa cultura. E aí, de tanto eu ver o meu pai, né, curtindo um sambinha, na época dele era Clara Nunes, AGP, Fundo de Quintal, que hoje eu curto também todas essas pessoas e também o pessoal novo mesmo. O samba enredo, escola de samba é minha grande paixão. Meu pai foi presidente do Leão de Iguaçu. Né? E aí eu cresci vendo essa questão do samba e não tinha como ser diferente, a não ser me apaixonar também por esse universo colorido, bonito, onde é democrático. Numa ala de uma escola de samba, por exemplo, na Beija-Flor de Nilópolis, que é uma escola que eu desfilo há mais de 20 anos, numa ala você vê pessoas de todos os níveis sociais. Você não... E o Baixinho, quero mandar um beijo também. O meu diretor de ala, o Baixinho, ele não faz diferença de ninguém. Todo mundo é igual naquele lugar. E aí você vê uma pessoa que muitas vezes não tem dinheiro nem da passagem, tá ali naquele momento de felicidade. É o momento que ela tem de distração, de ser feliz mesmo. Samba faz muitas pessoas felizes. É verdade. Inclusive, você também é amiga do Neguinho Preto já falou. Isso é verdade mesmo? Isso é realidade, Adriana? Maior honra que eu tenho de falar para você, Neguinho.
que eu sou sua amiga. É honra e eu tiro onda, entendeu? Que eu falei, ainda Beija-Flor é meu amigo. Eita. Ele é um cara formidável, é aquela alegria mesmo que a gente vê o tempo todo, aquele sorrisão. É a voz do samba, né? Verdade. Quando você fala em samba, voz, neguinho, samba, Beija-Flor de Nilópolis. É isso aí. É E eu quero ver um dia o Neguinho aqui, sentado aqui, em pauta com a Adriana Santana. Será que ele vem, Adriana? Tá feito o convite. Olha Neguinho, lá, ó, vou chamar você para vir para cá. Elaine também, Adriana, estamos indo agora para o final agora. Eu quero que você defina aqui uma frase, uma palavra que hoje define você. Uma palavra ou uma frase é pouco. É mesmo? Eu poderia falar resiliência, né? Que é o ato de transformar o que é ruim no que é bom, né? Ou ver o que é bom, mesmo nas coisas ruins. Resiliência é uma palavra que me representa muito, não só eu, mas como mães, de forma geral, né? Mulheres, de forma geral. É a resiliência, mas eu sou muito mais do que isso, amigo, porque eu sou muito plural. Resiliência só é pouco, porque tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô louca, tem dia que eu tô religiosa, então eu sou uma mulher muito plural. Uma palavra só não consegue me definir, não. Gente, olha, nós estamos conversando com ela, Adriana Santana, e Adriana, já estamos chegando aqui ao final do Em Pauta com a Adriana, mas eu quero te convidar, gente, olha, eu quero te convidar de novo, porque eu quero saber sobre a sua empresa, como tudo se desenvolveu, como você construiu, como você conseguiu construir todo esse empreendimento aqui no bairro Califórnia, aqui em Nova Iguaçu, e ajudou tantas mulheres a levantar a autoestima, a crescer, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional. Tu ajudou muita gente. E, gente, eu não estou falando aqui por falar não, porque você que é de Nova Iguaçu, você conhece a Adriana. E para conhecer um pouquinho mais a Adriana, eu quero te convidar. Vai lá no Instagram dela, lá e dá uma olhadinha nos projetos que ela tem assim para apresentar para você. Adriana, nós estamos chegando ao final aqui, né? Mas eu quero deixar aqui as suas considerações finais aqui. Olha para a câmera agora. Fala para essa população de Nova Iguaçu. Tava ótimo. Eu quero dizer da minha alegria de ter participado aqui com esse queridão Nael, que é um grande jornalista aqui que conduziu esse primeiro Adriana Santana em pauta, e da minha satisfação de estar trazendo hoje, não só para o bairro Califórnia, para o município inteiro de Nova Iguaçu, um espaço onde as pessoas terão voz e terão vez. E é aqui nesse lugar. É isso aí. Adriana Santana em pauta. E deixa aqui as suas redes sociais aqui para o pessoal seguir lá, Adriana. Fala com ela. Isso. Adriana.Santana com 2 N's no finalzinho. Adriana.Santana com 2 N's. Pessoal, quero já agradecer a todos que participaram conosco, todos os internautas, telespectadores que participaram. Agora eu quero te convidar. Dê a sua opinião, vai lá, faz isso aqui, faz os hashtags subir, coloca lá a hashtag Adriana Santana e faz essa hashtag subir aí na sua rede social. Compartilha, comente, dê a sua opinião, que é importante pra gente, do que você quer ouvir aqui no Em Pauta com a Adriana Santana. Nael Rodrigues vai ficando por aqui e até mais, pessoal.